Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 13 de agosto, NT Sul no ar com as principais notícias do que está acontecendo. A Expo Inter 2024 foi lançada ontem. A cerimônia foi na sede da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. Uma edição para destacar a força de superação do povo gaúcho. E hoje a gente exibe o 5º episódio da série Estradas do Abandono, a calamidade no interior de Cachoeira do Sul. A reportagem traz o relato de quem morava no interior há décadas, mas precisou sair por falta de assistência e incentivo. Tem trabalho na cidade, não tem o trabalho apenas na localidade, vem embora. Nós tivemos nos últimos anos também a desistência das empresas de ônibus de circular diariamente na localidade, por falta de manutenção na estrada, envaletamento para condução de água. 30 famílias de Encantado, que perderam as moradias nas enchentes de maio, receberam um novo lar. O modelo de casas modulares e transportáveis foi escolhido em função da maior rapidez de fabricação, qualidade e durabilidade. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala das Olimpíadas 2024. A igualdade de gênero foi uma conquista dos Jogos de Paris. Equilibrar os pratinhos e dormir tranquilo é o sonho de todos os brasileiros, mas no caminho estão as contas. Hoje, dia do economista, Janile Soares fala sobre educação financeira e como cortar os gastos sem comprometer a qualidade de vida. E tem espaço para a tua mensagem, para a tua opinião, para a tua notícia aqui no NT Sul. É só encaminhar para o nosso WhatsApp, o número é o 51997697129. Vale foto, vale vídeo, áudio também. Estamos ao vivo ainda no Facebook, no YouTube e você pode participar por meio das nossas lives. Participe enquanto fica bem informado. O NT Sul já está no ar. E foram entregues em Encantado as primeiras 31 casas temporárias, de um total de 500, que serão entregues na região do Vale do Taquari. São para pessoas que perderam as moradias nas enchentes de maio. As próximas cidades atendidas serão Estrela, Cruzeiro do Sul, Triunfo, Eldorado do Sul, Lajeado e Arroio do Meio. O governo do estado escolheu o modelo de casas modulares e transportáveis em função da maior rapidez de fabricação, qualidade e também da durabilidade. Aqui nem chuva nem vento atrasa a obra. São casas construídas dentro da indústria. Além disso, os materiais, processos e modelo de gerenciamento têm uma inspiração de eficiência. Que é a indústria automotiva, né? Para criar processos padronizados e que a gente tenha qualidade, velocidade e segurança no processo. A empresa tem mais de 50 anos de experiência entregando escolas, unidades de saúde, presídios, clínicas e casas, todos no sistema modular. O contrato com o Estado foi no valor de R$ 66.700.000. Serão 500 casas temporárias, mas que atendem todas as normas técnicas e poderiam até ser definitivas. Elas são temporárias porque é uma estratégia do governo colocar as pessoas nestas casas para poder depois irem para os locais definitivos. Mas elas são casas que têm um alto padrão de qualidade, durabilidade. O aço, né, ele é todo galvanizado a fogo, que é um processo de colocação de zinco. Isso dá super garantia, uma extra garantia contra a corrosão. E tem um componente a mais. Fazer parte da reconstrução da vida de gaúchos atingidos pelas enchentes é orgulho para cada funcionário aqui. Alguns deles, como o Gilberto, que é de Canoas, e o Davis, que é venezuelano e mora em Novo Hamburgo, também tiveram perdas pela força das águas. Perdi todo. O água lagou toda a casa e estou trabalhando com dedicação. É uma alegria ajudar a outras pessoas. Hoje eu falo com emoção assim que, graças a Deus, eu tenho a minha família dentro de casa, meu filho, minha esposa. A gente está fazendo um baita trabalho dentro da empresa para desenvolver um produto melhor para que as pessoas consigam se sentir um pouco mais melhor acolhidas depois de tanta perca. Cada um tem uma função para entregar a casa pronta. A estrutura é montada em aço, mas as paredes têm camadas com lã de vidro para o conforto acústico e térmico. E tem uma atenuação muito grande desse calor e desse frio, né? Fazendo inclusive com que as pessoas usem muito menos ar-condicionado, né? Gerando também melhorias até para o meio ambiente, porque a casa ela tem uma redução, né?
dessa variação em relação à temperatura externa. Por dentro da parede passa toda a tubulação de água, esgoto e luz elétrica. Geralmente a gente vê nas casas aqueles disjuntores simples, um só para iluminação de 10, né? Aqui a gente tem uma distribuição bem ampla. A gente tem para tomada da sala, tem um disjuntor. Para a tomada da cozinha tem um disjuntor. Temos também um DPS que dá a proteção contra choques atmosféricos, que são tormentas elétricas no aterramento. Aqui a casinha ela vem tudo equipadinha para a família se sentir bem acolhida. A empresa tem uma casa modelo. Nas cidades, as prefeituras preparam os terrenos com a infraestrutura, também encanamento e eletricidade. Já as casas chegam inteirinhas, prontas, e aí é só preciso montar os móveis. Ao todo serão 500 casas como essa, e as primeiras 30 já estão instaladas. Os caminhões chegam levando as casas. Em Encantado, no Vale do Taquari, elas foram montadas em 2 terrenos. E assim será também Estrela, próximo local onde a indústria começa a montagem na próxima semana. E depois, mais 5 cidades. A gente manda sempre na primeira carga uma bandeira do Rio Grande pendurada, uma faixa Força Rio Grande, né? E isso deixa todo mundo emocionado, porque é um trabalho que vai dar dignidade para as pessoas, né? Dignidade para o ser humano, para ele ter a sua casa, né? É uma casa, né, para pessoas que passaram dificuldade, a gente tem feito com muito amor e com máxima dedicação para ficar com alta qualidade. Muito bom, é um alento, né, para quem literalmente perdeu tudo. Então essas casas precisam chegar, algumas estão chegando, como a gente viu na reportagem. Tem muita gente esperando ainda, aguardando também pela sua moradia. E a gente torce que esses processos sejam acelerados, que todo mundo possa ter a sua moradia, a sua dignidade de ter uma casinha, né, para poder se abrigar. E hoje, na última reportagem da série sobre o interior, a gente traz o alerta para êxodo rural em Cachoeira do Sul. A tragédia climática no Rio Grande do Sul trouxe novamente essa discussão entre as famílias que moram no interior. Prejuízos na produção agrícola e a condição das estradas pesam nesse movimento que está se tornando natural entre a nova geração. A reportagem traz o pensamento de quem busca a vida longe do campo e também de pessoas que residiam no interior por uma vida inteira e tiveram que sair recentemente por falta de assistência e incentivo. O êxodo rural no Brasil ganhou força entre os anos 1960 e 1980. A migração em massa do campo para a cidade ocorreu em função da urbanização e industrialização dos grandes centros. Segundo a Embrapa, a desaceleração desse movimento migratório aconteceu a partir dos anos 2000. O censo demográfico de 2010 apontou uma taxa de migração campo-cidade por ano de 1,3%. A última amostra, em 2022, registrou uma queda para 0,65%. Esse resgate histórico é a introdução do tema que vamos abordar em nosso último capítulo da série Estradas do Abandono, a calamidade no interior de Cachoeira do Sul. Segundo a Embrapa, o êxodo rural pode ocorrer de forma espontânea ou forçada. Para o cachoeirense Paulo Alex Falcão, que durante toda a vida morou no interior, a decisão de fixar moradia na zona urbana ocorreu por conta de um cenário insustentável. Nascido e criado no Faxinal da Guardinha, Falcão sempre percorreu diariamente 38 quilômetros até a cidade. Essa distância nunca foi o problema. O motivo forçado que resultou nessa mudança de vida foi a péssima condição da estrada principal nos últimos meses. As imagens falam por si só: carros, caminhões e até tratores atolados. A situação é tão grave que os moradores construíram uma passagem de madeira que lembra uma ponte para conseguirem vencer o barro.
Mas desde metade do ano passado, Bernardo, não teve mais condições. Um trajeto que faria normalmente, nesse período, desde 2008, que tem esse fluxo de trabalhar em Cachoeira novamente na cidade, que faria isso em 25 minutos a 30 minutos, esse trajeto. E hoje é 50 minutos, 1 hora e 5, dependendo do dia, com período seco. Tivemos num período recente, e que temos imagens até de vídeos e de fotos, que ficou intransitável. Nós temos com frequência famílias de lá que estão saindo. Se tem trabalho na cidade, não tem o trabalho apenas na localidade, vem embora. Nós tivemos nos últimos anos também a desistência das empresas de ônibus de circular diariamente na localidade, por falta de manutenção na estrada, envaletamento para condução de água. Para a nova geração, a decisão de sair do campo é algo mais natural. A Daiane está vivendo isso agora, com a mudança da filha para a capital. Ela morou por muitos anos no Duraznal e, por conta da distância do grande centro, se mudou para o Rincão das Guajuviras, para manter a sua agroindústria de panificados. A situação da nossa estrada já era precária quando eu saí de lá. Eu morei mais de 30 anos lá. Saí de lá fazem 5 anos e continua mais precária ainda. Atendimento médico o pessoal de lá não tem. E aí isso foi uma série de fatores que acabou acarretando pra gente vir para mais perto da cidade. Aí a gente vendeu lá a propriedade e compramos aqui no interior, na Guajuviras. E ainda mesmo assim é difícil. A gente montou uma agroindústria ali, eu e a minha família, com o intuito da família ficar, dos filhos ficarem com a agroindústria, mas assim, a gente não tem motivação, a gente não tem apoio. O Mauro e a Silvia já se acostumaram com essa realidade dos filhos distantes. O mais velho saiu há 8 anos e o mais novo está fechando 2 anos longe de casa, trabalhando em São Gabriel. A rotina de não ter os filhos por perto foi sofrida no início, mas eles entendem que isso faz parte da construção do sonho deles. Eles dizem que a estrutura na zona rural não traz assim grandes benefícios para o jovem ficar aqui, né? Eles falam em termos de financiamentos, a gente fala mesmo às vezes as estradas ruins, a escola é mais longe, né? Só que eles conseguiram concluir ensino médio, tudo, né? Mas na zona rural eles não têm ideia de ficar, né? A gente quer ter os filhos perto, né? Porém, a gente entende que eles têm que viver os sonhos deles, né? A mãe quer sempre o melhor para os filhos, né? E a gente, aqui é muito sacrifício, né? A gente trabalha muito, a gente, de uma certa forma, não tem muita valorização, porque desde o acesso, tudo é mais difícil para nós aqui. E a gente quer ver o bem deles, né? E eles têm sonhos. A gente não pode culpar eles também, né? Isso não começou ontem. Já vem de tempo, né? E agora eles querem os sonhos deles e a gente tem que acolher, né? O movimento hoje é pela qualificação e eu levo essa mensagem para os jovens. Nós temos no Rio Grande do Sul várias universidades de cursos voltados à agropecuária. Nós temos, não só no nível superior, mas no nível técnico, nós temos várias instituições como o Senar, como o Sebrae, treinando os jovens para se qualificar para exercer atividades no campo, né? E nós precisamos levar as tecnologias que existem desse novo mundo, desse mundo digital, desse mundo de novos equipamentos, para que as pessoas trabalhem no campo também com qualidade de vida, com mecanização, com agricultura digital e tendo rentabilidade. Se colocando no lugar dos filhos, eles entendem que foi a melhor escolha e talvez fariam o mesmo. Questionado se no futuro o casal se mudaria, Mauro e Silvia não descartam essa possibilidade.
A nossa geração ainda é aquela que lutou, fez de tudo para a gente estar aqui, né? Mas no caso deles agora, eu não sei se eu não faria a mesma coisa. Eu diria, vou falar assim a verdade, né? Eu diria assim, que de repente quando nós se aposentar isso é possível, né? Só que enquanto não chegar, a gente não pensa em sair daqui. Eu e ela, né? Só que agora eu dou força para eles, para os dois, seguir a profissão deles, né? Que eles têm um ganho razoável, bom, né? E eles têm que aproveitar e seguir o caminho, né? A reportagem que encerra a nossa série resume o que acontece no interior nos dias de hoje. A má gestão do poder público nesse processo reflete em saídas da nova geração e provoca o questionamento em quem sempre viveu ali. Diante de todos os problemas que passamos, acelerado pela tragédia climática no estado, vale a pena permanecer aqui? A série mostrou estradas ruins, escolas fechadas, educação precária, saúde inexistente, desistência da vida no interior e agricultores tomando a frente para viabilizar uma condição mínima de locomoção até a cidade. Uma população que não existe no radar do poder público. O professor não chega, o aluno fica dentro do ônibus atolado ou nem consegue sair com a mochila nas costas. As campanhas de vacinação não acontecem e ainda falta ônibus para a mãe ir até a cidade levar o filho nas consultas médicas. A série deu luz alta nesses problemas que podem sim ser resolvidos com planejamento e gestão. O conformismo das adversidades e a transferência de responsabilidade não pode ser tratada com normalidade. Viver no campo e sobreviver do campo é possível, mas necessita dessa atenção para se tornar rentável. O eixo econômico de Cachoeira do Sul ficou em segundo plano e a calamidade e o abandono não podem ocupar o espaço de quem já esteve no pioneirismo e foi referência de sucesso no setor primário da economia gaúcha. E assim nós encerramos esta série, não é tão importante, retratando o que vem acontecendo no campo, na zona rural, no interior de Cachoeira do Sul. Percorremos quilômetros e quilômetros pelo interior, vários dos nossos repórteres, cinegrafistas. E, portanto, se você perdeu alguns destes episódios mencionados pelo Bernardo na reportagem, falando sobre educação, falando sobre saúde, esses conteúdos estão todos disponíveis numa playlist no canal do YouTube da TV Cachoeira. Então é só encontrar aí, você acessar o canal youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. E o nosso apelo, né? Estamos chegando num período eleitoral que os candidatos possam olhar com carinho, refletir sobre esse assunto. Não há nenhuma dúvida de que Cachoeira do Sul precisa de uma atenção muito maior, mas muito maior mesmo do que vem sendo oferecida hoje à zona rural aqui do município, né? Gente, lançada a Expo Inter 2024. Não no Parque Assis Brasil em Esteio, mas no local onde era realizada nos seus primórdios, em Porto Alegre, na primeira década do século XX. A feira foi lançada fazendo referência às raízes. O local escolhido foi a sede da Secretaria da Agricultura do Estado em Porto Alegre. Ali, durante 60 anos, a partir de 1909, no então Parque de Exposições do Menino Deus, ocorreu a feira que deu origem à Expo Inter. Pois a 47ª edição está sendo chamada a Expo Inter da Superação, por causa dos prejuízos de todo o setor e do próprio Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, que ficou semanas debaixo d'água. As redes elétrica e hidráulica, as estruturas dos pavilhões e a pavimentação estão sendo recuperadas, assim como as áreas de cada entidade copromotora do evento. A qualquer dia e a qualquer hora vocês podem chegar no parque, vocês vão encontrar
as pessoas trabalhando. Temos turnos de gente que vem de fora, que estão aqui. Cerca de 5.000 pessoas trabalham no parque na montagem das feiras. Isso é uma coisa importante, porque nós temos aí também recuperação da economia antes da feira acontecer. Mesmo com dificuldades em seu tamanho, a Expo Inter deve ser semelhante à do ano passado. 3.458 animais de argola foram inscritos para os julgamentos e mais 1.344 animais rústicos. Também o número de expositores deve ser mantido, garantindo boas expectativas de negócios durante a feira, que é sempre uma vitrine para o agronegócio. O Rio Grande do Sul sim está com grandes dificuldades. O restante do país, a agricultura não está com essas dificuldades. Então, as vendas que acontecem aqui são internacionais, né? E nacionais também. Então, tem muita expectativa em relação a isso. Por isso que a procura é enorme também na agricultura familiar. Aumentou 25%. E é uma tendência que nós temos aí em número de expositores similar à exposição passada. No caso da agricultura familiar, nenhuma agroindústria ficou de fora, com a readequação de espaços do pavilhão. Todas as 403 agroindústrias que apresentaram a intenção de participar da Expo Inter foram contempladas, com 25% a mais de espaço, sem prejuízo algum ao espaço interno dos feirantes, apenas uma remodelação dos espaços ociosos dentro do pavilhão. Essa economia tão rica, que representa aí mais de 80% dos endereços produtivos gaúchos do estado, e que ali encontram espaço para a sucessão familiar na propriedade, que encontram espaço para a renda da mulher da propriedade, já que mais de 50% dessas agroindústrias são lideradas pelas mulheres da família agricultora. Isso tem um simbolismo ainda maior para quem sabe a importância que é a manutenção da família na propriedade rural. O governador Eduardo Leite falou sobre incentivos para a recuperação da produção no estado, citando auxílios e políticas de ampliação de financiamentos, não só pelo cenário das cheias, mas também pela possibilidade de seca. Resiliência não é apenas lidar com o último evento climático, é lidar com a perspectiva de eventos extremos acontecendo, tanto pelo lado de chuvas em excesso, quanto pelo lado de falta de chuvas. E até porque há uma perspectiva de, dentro de um laninha, termos escassez de chuvas no horizonte próximo. O que a gente demanda em relação ao governo federal é porque a maior parte do financiamento do agronegócio brasileiro vem com recursos da União. E é nesse sentido que a gente tem procurado, junto à União, que se encaminhe solução para o endividamento dos produtores rurais gaúchos, tendo em vista não apenas a calamidade recente, como o histórico recente de estiagens que já vinha trazendo dificuldades para os produtores e que tinham neste ano de 2024 uma perspectiva de uma safra que ajudaria a encaminhar solução para os seus endividamentos anteriores e que se revelou frustrada diante da calamidade que a gente enfrentou. E você de casa, qual é o recado? Qual é a sua notícia? O que acontece aí onde você está? Conta pra gente, manda mensagem no nosso WhatsApp, 51997697129, é o número para você fazer o jornalismo junto com a gente. Então, bora pra tela, ver os recados que estão chegando aqui. A Natália. Hoje, novamente, o veículo escolar atolou no Barro Vermelho. Nos dias de tempo bom, nada foi feito, a prefeitura não toma uma providência. Todos estão cansados de reclamar, pedir ajuda e nada a ser feito, diz aqui a Natália. Obrigado, Natália, pela tua participação. É um sentimento que a gente vem recebendo de muitas pessoas. Essa questão de cobrar, de bater na mesma tecla, protocolar os pedidos de ajuda, passa dia, passa semana, passa mês e a situação segue a mesma, né? Infelizmente. Obrigado, Natália, pela tua participação. Lamentável aí a situação. Márcio Bica, carro fica atolado na subida do bairro Ponte Verde, rua Leopoldo Souza. Dá só uma olhada no estado da rua aí, né? Um atoleiro sem tamanho, não parece nem zona urbana, tá parecendo aquelas estradas do interior que a gente está mostrando, então dá pra gente mencionar também que a zona urbana de Cachoeira do Sul também tem as suas dificuldades. Obrigado, Márcio, pela tua participação. E aí a gente deixa esse retrato aqui, aquele pedido de ajuda urgente para a Secretaria de Obras, porque dá para a gente tomar aqui como algo concreto que precisa ser priorizado, sem sombra de dúvidas, para um reparo muito emergencial, né? Obrigado, Márcio, pela tua participação. Antônio Vieira, fizeram das ruas Ernesto Pertillo e Barão do Viamão um verdadeiro lixão, móveis, colchão e árvores jogados. Onde estão as equipes da prefeitura? Diz aqui o Antônio. Obrigado, Antônio, pela tua participação.
e por relatar esse descaso com o meio ambiente. Daqui a pouquinho tem mais recados da audiência, o pessoal está escrevendo pra gente no Facebook, também no YouTube, e a gente traz esses recadinhos já já. A seguir, equilibrar os pratinhos e dormir tranquilo é sonho de todos os brasileiros. Mas no caminho estão as contas. Hoje, dia do economista, Janile Soares fala sobre educação financeira e como cortar os gastos sem comprometer a qualidade de vida. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala das Olimpíadas 2024. A igualdade de gênero foi uma conquista dos Jogos de Paris. O intervalo é rápido, continue com a TV Novo Tempo. Meio-dia e 32, hora de Brasília. Boa tarde para você que chegou agora, ligou a sua televisão, tá aí na correria da hora do almoço, arrumando as crianças, quem sabe o pessoal que fica em casa para voltar para o trabalho ou almoçando no trabalho junto com a equipe e de olho aí na telinha. Obrigado pela companhia com a gente. E o tempo tá como? Hoje no Rio Grande do Sul, gelado. Vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo, no centro aqui da cidade de Cachoeira do Sul. Tempo seco, né? Nesse momento, em algumas regiões mais baixas, assim, a gente teve um pouco de cerração hoje cedo, mas à medida que o tempo foi passando, limpou tudo, temos o céu azulzinho e muito frio. Algumas regiões do estado hoje, inclusive, com temperaturas negativas. E a partir de amanhã a gente já tem aí um pouquinho mais de elevação, mais para o fim da semana as coisas já ficam bem menos geladas, né, em comparação a estes primeiros dias desta semana. Detalhes agora na previsão. Terça-feira com frio intenso ao amanhecer em Cachoeira do Sul, mas ao menos teremos o predomínio do sol ao longo de todo o dia. A temperatura mínima em Cachoeira do Sul ficou em 4 graus e a máxima deve chegar aos 16. Quarta-feira segue com frio ao amanhecer, sol ao longo do dia, mas com a formação um pouquinho maior de nuvens. A mínima fica em 5 graus e a máxima chega aos 20. Quinta-feira vai seguir com o sol, mas com bem menos frio. Pode ter também alguma formação de nuvens. Mínima 10 graus e máxima 23. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A terça-feira amanheceu congelante na maior parte do Rio Grande do Sul. Segundo informações da Metsul Meteorologia, as temperaturas ficaram abaixo de 0 grau em diversas regiões. Na fronteira oeste, no noroeste, na Campanha, na Serra e Aparados da Serra. A mínima das primeiras horas do dia foi registrada no município de Pinheiro Machado, na Zona Sul, que teve menos 5 graus. A terça tem sol em função da massa de ar seco e frio que está presente no estado. No decorrer do dia ocorre um aquecimento e o ar favorece máximas maiores do que ontem, mas de tardezinha esfria rapidamente. Veja as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 15 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 16. Na região norte, em Passo Fundo, máxima de 14 graus. Em Santa Maria, na região central, 15. Também 15 em Tramandaí e Torres, litoral norte. E na metade sul, em Pelotas e Rio Grande. E vamos ver o que a audiência nos diz nas mensagens que estão chegando pelo nosso WhatsApp 51997697129. Você pode sugerir aí uma reportagem, contar o que está acontecendo e também comentar os diferentes fatos do dia. Na tela os recados, o Diego Rezende dizendo aqui: tem a impressão que a atual gestão da prefeitura não tem competência para administrar a cidade e o campo, estão completamente desorientados. Na próxima legislatura, precisamos analisar bem os candidatos, pois não podemos repetir o erro e Cachoeira continuar se arrastando, diz aqui o Diego, tomando como base a reportagem que a gente exibiu, a última reportagem da série que retratou a calamidade no interior de Cachoeira do Sul. E a gente produziu essa série justamente porque se falou muito sobre a cidade, a gente teve muitas informações também da região metropolitana de Porto Alegre e o campo. Pois é isso que nós fomos ver nessa série, em que hoje nós exibimos aqui o último episódio. Para quem perdeu, está disponível no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, numa playlist específica com todos os episódios. Então, um assunto que tem que ser discutido daqui para frente, né, Diego? Obrigado pela tua participação.
A Isabel também está participando com a gente. Isso era FENARROZ, onde o cachoeirense se preparava para a festa com ruas decoradas, desfiles, com shows e rainha, corte de recepcionistas jovens e mirins para receber os visitantes. Dia gratuito para as escolas, ganhávamos brindes. Muito triste ver que se tornou a feira. A FENARROZ é do povo, diz aqui a Isabel. Obrigado, Isabel, pela tua participação. Pois é muito bonito a gente ver aqueles vídeos antigos, né? Alguns deles ainda em preto e branco, mostrando como é que era a celebração dessa cultura tão importante e a cultura do arroz, né? Cachoeira do Sul é a capital nacional do arroz e a Feira Nacional do Arroz era uma grande festa que envolvia toda a cidade para celebrar esta cultura, né? Mas se perdeu. Obrigado, Isabel, pela tua participação. Quem mais? O Leandro Pontes. Em dias de muito frio, o negócio é se abafar. Nossa cadelinha Misty, diz aí o Leandro. Obrigado, Leandro, pela tua participação. É isso, tem que se agasalhar bem, né? Não tem outro jeito, ainda mais nesse frio que tá fazendo. É mais alguns dias, acho que o inverno tá dando aí os seus últimos suspiros, mas não dá para brincar com frio. Obrigado ao Leandro pela participação. O Marcos Miller tá participando, tem um áudio aqui do Marcos. Oi, NT Sul, meu nome é Conrado, eu e meu pai tiramos foto lá no colégio de Nanere no Dia dos Pais. Muito bom, então vamos ver a foto do Conrado, juntamente com o pai dele, o Marcos, lá de Nanere. Obrigado, Conrado, pela tua participação, um grande abraço. Um abraço aí também pro Marcos, né, e o nosso parabéns ainda atrasadinho pelo Dia dos Pais, essa data tão importante que foi celebrada no domingo. Daqui a pouquinho mais recados da nossa audiência. E a Prefeitura de Cachoeira do Sul publicou ontem a classificação final dos candidatos ao processo seletivo que vai contratar de forma emergencial profissionais para atuarem na Secretaria Municipal da Saúde. A lista com os nomes dos selecionados e todas as informações sobre o processo seletivo podem ser conferidas no site da Prefeitura. A contratação é temporária, pelo prazo de 6 meses, podendo ser renovado este contrato, portanto, por mais 6. E, gente, atenção, a Prefeitura de Cachoeira do Sul está convocando os responsáveis pelo aluguel das carneiras vencidas há mais de 30 dias no cemitério municipal e no cemitério Jardim da Paz. Os responsáveis devem comparecer à administração do cemitério municipal, que fica na rua Ivo Becker, número 102, no prazo de 30 dias, contados a partir de ontem, para regularizar o pagamento das taxas. Depois desse prazo, o município vai aplicar as medidas e penalidades legais previstas em lei. O valor da taxa anual é de R$ 165,56. E agora é hora da opinião do Francisco Bastos aqui no NT Sul. Hoje ele fala das Olimpíadas 2024. A igualdade de gênero foi uma conquista dos Jogos de Paris. Independente de gostarmos mais ou menos de esportes, as Olimpíadas sempre nos chamam a atenção. Elas vêm da era antiga, digamos assim, lá da Grécia com a sua mitologia, e vem no decorrer de todo esse tempo passando por várias etapas. Chegamos até este ano de 2024, em que a tecnologia, o número de atletas e todos esses aspectos da modernidade, eles nos colocam praticamente dentro dos locais dos jogos, das arenas, das pistas, enfim, e a gente consegue ver com detalhes as reações, os movimentos, e tanto dos atletas quanto dos torcedores, que são em milhares do mundo todo e que neste ano ocorreram a Paris. O objetivo dos Jogos Olímpicos, lá desde a Grécia, era da confraternização entre os povos. Fosse feito um intervalo de tempo para pararem com as guerras e fazerem o cultivo da paz. Isso até que vem acontecendo, né? Apesar dos desafios que no decorrer desse tempo foram tantos. Guerras mundiais, atentados, boicotes, discriminação, mas o espírito olímpico, como é denominado, elas seguem e se fortalecendo edição após edição. Mas neste ano de 2024,
as Olimpíadas de Paris tiveram a peculiaridade da civilidade. Ou seja, nós tivemos pela primeira vez o mesmo número de mulheres e homens como atletas. Algo superior para cada lado, acima de 5.000 atletas. E isso é uma marca importante, porque se nós fizermos um comparativo com 100 anos atrás, casualmente, a Olimpíada de Paris de 1924, nós vamos ver que há diferenças gritantes, porque lá naquele longínquo ano, nós tínhamos somente 135 mulheres no universo de mais de 3.000 homens, e disputando somente 2 modalidades esportivas. Comparado agora com a edição de 2024, em que nós tivemos em torno de 10.500 participantes, atletas, sendo a metade, 50%, de mulheres, e participando das 17 modalidades. Isto vem demonstrar que o mundo olímpico, ele avançou, ele entendeu a importância, o valor das mulheres. E nós podemos ver no quadro de medalhas que há um protagonismo. A delegação brasileira, por exemplo, teve 56% de mulheres presentes. E nós conseguimos ver aí quantas tiveram sucesso nas competições, mostrando que as mulheres, efetivamente, elas podem estar onde quiserem e fazerem justamente também na prática esportiva, serem protagonistas, defenderem equipes e terem sucesso. Isso também vem mostrar o quanto a humanidade evoluiu nesse sentido da relação entre os gêneros, porque o criador das Olimpíadas da Era Moderna, um parisiense chamado Barão de Coubertin, ele dizia lá em 1924 que a participação das mulheres em Olimpíadas era uma decisão impraticável, desinteressante e antiestética, inestética ele usava, demonstrando todo o seu anacronismo e o seu atraso na relação, mesmo que sendo num momento ou início de século. Felizmente, nós, passados 100 anos, nós estamos vendo a Olimpíada agora com 50% de mulheres, 50% de homens, e nós temos a ausência de barões com esse comportamento, mas de muitas Rebecas, que mostraram ao mundo o quanto a mulher pode e deve participar. Que outros segmentos da nossa sociedade entendam essa mensagem e também consigam fazer valer isto que nada mais é do que civilidade, o reconhecimento da igualdade entre os gêneros. Boa tarde. Gerenciar as contas e garantir que não sobre dias no mês e falte salário é um desafio para a grande maioria dos brasileiros. A tal da educação financeira que tanto se fala, para alguns é um verdadeiro bicho-papão, e é nesse ponto que surge a figura do economista, que consegue orientar sobre o uso correto do dinheiro, como reorganizar as contas e viver com um pouco mais de tranquilidade. Boa tarde, Daniel Nunes. Boa tarde aos nossos amigos telespectadores. Hoje é dia do economista. Quando a gente fala sobre esse profissional, normalmente se imagina aquela pessoa que tem uma capacidade de fazer avaliações de bolsa de valores, de dados mais complexos e não consegue se trazer a figura desse profissional que lida com números para a realidade da maioria dos brasileiros. Pois hoje a gente vai conversar com a Janile, que é economista, e desmistificar um pouco dessa condição de distância do economista da vida da maioria dos brasileiros assalariados e deixar claro que sim, esse profissional atua para muito além dessa perspectiva que a gente normalmente tem de um profissional que faz análises de quem tem muito dinheiro no bolso ou de realidades um pouco mais distantes daquela da maioria dos brasileiros. Primeiro, claro, feliz dia do economista para ti, que é uma das pessoas que atua nessa área tão importante para determinar, inclusive, a distribuição dos bens que às vezes são escassos para todos aqueles que precisam, né, Janile? Boa tarde. Olá, boa tarde, muito obrigada. É uma alegria falar, né, com vocês, falar com o pessoal
especialmente nesse dia, né, que é o Dia do Economista. E quero também já deixar um abraço a todos os meus colegas de profissão que lutam aí, né, no dia a dia para levar conhecimento, para levar equilíbrio no dia a dia da sociedade. Janile, a base da economia é muito no sentido de garantir a distribuição dos bens de produção, aqueles que são escassos, chegando para as pessoas que precisam da maneira mais equânime possível. Isso é um conceito da base do teu trabalho, né? Mas se a gente tivesse que tirar isso em miúdos, o que o economista pode fazer pelo trabalhador, pela dona de casa, por aquele que precisa organizar suas contas, qual é a base do trabalho, de fato, do economista na vida daquele trabalhador no dia a dia? Sim, o economista atua em diversas áreas dentro dos mais diversos espectros do trabalho na sociedade, né? Temos economista como eu, que atuo para as famílias, né? Meu trabalho é mais direcionado para a educação financeira, acompanhamento financeiro, especialmente para as famílias e mulheres. Temos o economista que trabalha, que nem a gente comentou antes aqui, sobre dados mais elaborados. Tem o economista que trabalha com a Bolsa de Valores, com investimentos. Então, tem economistas em diversos, né? É uma atividade profissional muito ampla. Então, a gente traz essa visão da economia para diversos aspectos das empresas, da sociedade, do governo. Então, nesse sentido, a gente pode falar também sobre o que é economia, né? Que muita gente acaba errando e entendendo a economia como uma questão que só tem que poupar, que tem que cortar. E não, a gente fala aqui de economia como sendo a questão da gente priorizar o que é importante para a gente. E eu acho que aqui é um ponto que a gente consegue trazer para o dia a dia da população, né? No dia a dia a gente precisa sim priorizar, porque a economia, além de tratar sobre os bens, serviços, distribuição e produção, ela também trabalha sobre a gente poder escolher, né? A gente sabe que tem que equilibrar os recursos que são escassos com as possibilidades que são infinitas, né? Então, a gente tem que fazer esse equilíbrio. E eu acho que é nesse ponto que a gente traz o economista para o dia a dia da sociedade. Uma forma da gente conseguir mostrar esse equilíbrio, equilibrar os pratinhos, né, no nosso dia a dia, de tantos setores diferentes que a gente precisa lidar. A gente tem que lidar com preços, tem que lidar com a administração da casa, tem que lidar com tudo, né, com tudo isso. Então, eu acho que é nesse ponto que o economista entra no dia a dia da população. Tu trouxeste um ponto importante aí sobre a gente equilibrar os pratinhos, cortando despesas e às vezes cortando no lugar errado, né? Tem algumas coisas que a gente imagina que economia é sempre diminuir, reduzir custos, mas é preciso também priorizar alguns aspectos relacionados à nossa saúde, ao nosso bem-estar. A gente pode explorar um pouquinho isso também esse entendimento sobre economia, né, Janine? Sim, no nosso dia a dia a gente tem algumas questões que são essenciais para a nossa vida como, né, cidadão, como ser humano. Algumas questões são moradia, segurança, alimentação, saúde. Então, a gente precisa priorizar essas questões essenciais e equilibrar esses pratinhos, né? Então, saindo disso, a gente garantindo isso, aliás, né, quando a gente consegue garantir essas questões essenciais, a gente consegue também fazer aquilo que a gente gosta, né? Como, por exemplo, ninguém vai querer deixar de fazer alguma coisa que gosta, ninguém vai querer deixar de consumir alguma coisa que gosta, fazer alguma coisa que gosta, até porque a gente é ser humano, a gente precisa disso, a gente precisa estar bem, precisa da melhor forma possível dar continuidade. Eu chamo isso de mola propulsora, né? Às vezes sair com os amigos, encontrar os amigos, enfim, são molas propulsoras para a vida, que nem eu chamo, né? Que são importantes para que a gente possa dar continuidade. A vida não é só trabalhar, não é só pagar boleto, né, em si, mas, claro, tem que ter esse equilíbrio. E aí a gente pode ir também para uma outra questão, né, que isso também se amplia para geração de renda, para buscar uma renda extra, né, então também, não deu para pagar uma saída com os amigos hoje, mas então o que a gente vai fazer para poder fazer isso no mês que vem, né? Então a gente tem que pensar nessas questões que tem que procurar saídas.
né? Mas, assim, a questão é continuar equilibrando, né? Eu acho que criar e seguir um orçamento é muito importante. Hoje a gente vê uma grande dificuldade das pessoas, né, da população em conseguir gerenciar seus custos, gerenciar a sua renda, gerenciar um orçamento, e muitas vezes porque não senta e faz, não consegue enxergar seu orçamento, né? E, claro, temos outras questões que são mais estruturais, como, por exemplo, a alta de preços, isso também, né, faz com que a gente tenha que lidar com esse desafio no dia a dia. Mas criar e enxergar esse orçamento já é um grande passo para que a gente consiga fazer, né, não viver de pagar de boletos, né, pagar boletos só trabalhar para pagar boleto não dá, então a gente tem que procurar questões como uma renda extra, entender onde que a gente pode cortar dentro de um orçamento. Então, tem todas essas questões que a gente pode analisar. Então, vamos aproveitar que a gente está com uma economista na tela e de te explorar para isso. Janílio, onde eu devo iniciar essa organização financeira e o que é prioridade quando a gente já está com a corda no pescoço, falando popularmente, em termos financeiros, que eu devo começar a cortar? Sim, a primeira questão é se ligar nessas questões básicas da vida. Moradia, alimentação, segurança, saúde, né? Então, todas essas questões a gente precisa enumerar, né, para começar a criar um orçamento. Segundo, infelizmente, somos um país com muitos endividados, e nessa questão do endividamento, é importante que isso não evolua. Cortar, encerrar, fechar a torneira o quanto antes. Então, para isso, listar também as questões que estão, né, que são dívidas, quais são as dívidas mais antigas, quais são as que têm taxas de juros mais altas e quais são as prioritárias. Às vezes o pessoal está com a conta de luz atrasada, mas a conta de luz é uma coisa essencial, a gente não consegue viver sem energia elétrica. Então, priorizar uma renegociação, por exemplo, dessas dívidas é bem importante. Então, fazer essa primeira coisa, criar um orçamento, e segundo, listar essas dívidas. Até porque dívidas, né, muita gente acha que vai caducar, vai prescrever, mas muitas vezes essas dívidas, elas acabam não te deixando evoluir para realizações de outras, né, de outros sonhos, de outras realizações que tu queira fazer na vida. Então, o orçamento e listar as dívidas são questões importantes. Essa é a dica, então, organização, colocar todas as continhas no papel e começar a negociação pelas dívidas que são de juros mais altos e que são determinantes para que tu tenha qualidade de vida. Aí depois a gente começa a pensar numa organização aí para fazer render o dinheiro, é isso? Exatamente. A gente tem a questão de investimentos, né? Fazer a renda crescer. Então, é muito importante que trazer isso como uma possibilidade, né? Tanto para a nossa segurança, né? Porque o que é o investimento? O investimento, ele vem para que a gente não perca poderes de compra ao longo do tempo, né? Tá aí a inflação que a gente vê, né? A tão temida e famosa inflação que se fala muito há muitos anos no Brasil. Então, para que a gente não perca esse poder de compra, né, ao longo do tempo, e também para que a gente possa garantir uma qualidade de vida, bem-estar lá na frente, né? E também uma segurança para o agora, né? A famosa reserva de emergência também entra aqui, o início de investimentos, né? Dá para dizer assim. É isso aí, então. Janílio nos dando dicas importantes para a gente poder dormir mais tranquilo, poder avançar nesses projetos e sonhos, nesse dia que é o Dia do Economista, um dia para a gente repensar nossas estratégias de sobrevivência financeira, né, Janílio? Exatamente. E que, né, desejo a todos que consigam fazer isso e com muita riqueza e com muita prosperidade, né? Que assim então, seja. É isso aí. E que seja também, né, eu sempre digo, né, para as mulheres que no vermelho fique só a cor do batom, não o bolso. Tá ótimo, então. Conversei, muito obrigada, é claro, antes de me despedir, as dicas da Janílio pela disponibilidade aí em nos atender e trazer essas informações nesse dia, que é um dia que precisa ser celebrado de um profissional importante para a manutenção da nossa saúde financeira e até para o desenvolvimento do país. Ficam dicas valiosas aí para a gente organizar as contas, dormir mais tranquilo e começar a sonhar com voos mais altos, Daniel Nunes.
Muito bom, obrigado pelas dicas, Thelma Tomás, com a Janile, falando um pouquinho sobre economia doméstica, né? Cuidar aí das nossas finanças. Não dá pra gente comprar, adquirir coisas mais do que a gente tem condição de pagar, senão não tem jeito. Tem aquela frase que diz assim, devo, não nego, pago quando puder. Mas esse pago quando puder, vai pagar com juros, vai sair bem mais caro, não é? Vamos ver recadinhos aqui da nossa audiência. A Jurema da Silva Barcelos está com a gente aqui no YouTube. Obrigado, Jurema, pela participação. Claudiano Santos também está com a gente, a Aninha Silva. O Alex Machado está reclamando também da questão do interior, conforme a gente exibiu reportagem hoje. E ele diz aqui que o interior está abandonado e que ele espera que as pessoas do interior lembrem dessas questões também nas urnas. Mara Regina está com a gente, o Nazareno Azevedo. Muito obrigado, Nazareno, pela companhia. Aqui no Facebook, a Mari Lucy, o Antônio Custódio, Caroline Correia está também questionando o seguinte, ela diz aqui, ruas de Cachoeira estão abandonadas, quando não é barro é buraco e não fazem nada para melhorar, mas querem que os pais mandem as crianças para a escola. Como é que se faz? Como é que manda as crianças para a escola? Diz aqui a Caroline, em outras palavras, não é? Quer dizer, você não tem a estrada para andar e aí essa é uma dificuldade muito grande, que a gente também já exibiu em reportagem. As crianças estão tendo um prejuízo significativo na educação esse ano, com longos períodos sem conseguir ir para a escola. Selma Araújo está com a gente, Regina Abreu, Ana Aires, obrigado a todos vocês pelos recadinhos. Na tela, mensagens do nosso WhatsApp, o Anderson, sobre a reportagem do êxodo rural. A geração nova muitas vezes quer sair do interior atrás de estudo e novas oportunidades, até mesmo para dar um futuro melhor para os pais. Só que nesse processo, o tempo passa e as melhorias para o interior nunca chegam. Ficam nas promessas e com isso muitos desses jovens preferem ficar nos grandes centros por não verem um futuro no lugar de onde saíram e na maioria das vezes essa decisão está atrelada à falta de interesse das autoridades com o interior. Verdade, Anderson, boa consideração, obrigado pela tua participação com a gente aqui. São questões que precisam ser consideradas, né? Precisa de uma atenção maior com o interior, não há dúvidas em relação a isso. Obrigado ao Anderson pela mensagem. Quem mais? Jaqueline. Moro na rua Barão do Viamão. É possível colocar um quebra-molas aqui? Nos finais de semana não dá para descansar. Motociclistas e adolescentes com bicicletas, com motor, passam correndo, fazem muito barulho. Tenho um filho autista e acho uma falta de respeito, diz aqui a Jaqueline. Obrigado, Jaqueline, pela tua participação. Deixamos aí o pedido, né, a pergunta para o setor de trânsito aqui do município. A Patrícia também está participando. Dudinha quer parabenizar o Dindo Márcio, que aniversariou ontem. Felicidades! Legal, obrigado, Patrícia, pela participação. Nosso abraço ao Márcio, celebrando mais um ano de vida. Deus abençoe muito. E especialmente aí a homenagem da Dudinha ao Márcio nesta data super especial, data de aniversário. Abraço aí para toda a família, viu? A Mari também está participando com a gente. Parabéns para a Valentina, que hoje completa 4 aninhos. Nós te amamos muito. Beijos da mamãe e da mana Stephanie. Obrigado, Mari, pela participação. Felicidades aí para Valentina. E o NT Sul vai ficando por aqui. Outras informações em todas as nossas plataformas, em todas as redes sociais, especialmente no facebook.com/TV Cachoeira. E a gente volta a se encontrar amanhã a partir do meio-dia aqui na telinha da TV Novo Tempo. Ótimo dia para você. Tchau!